Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos, que sempre nos acompanham nesses momentos de meditação ou de devocional. Hoje nós vamos aproveitar a sugestão do presente diário, chamado Beleza Real. É uma importante elucidação de uma história extremamente bonita e também impressionante, acontecida no reino da Pérsia, que era também habitado por muitos judeus, na capital de Suzã. Bom, essa história está no livro de Esther. Na verdade, é a história da rainha Esther. O que acontece é que o rei perdeu a rainha porque a rainha resolveu desobedecer o rei. Então ela foi destronada e logo os emissários e também as pessoas que cercavam o rei na corte sugeriram que o rei escolhesse uma outra rainha, escolhesse uma outra esposa. Então uma espécie de um concurso foi feito em todas as cidades, principalmente ali em Suzã, e várias inscrições aconteceram, e então as moças teriam de passar por uma rigorosa seleção. Pois bem, era preciso que fosse jovem, virgem, bonita, agradável, uma pessoa realmente interessante para ficar na seleção. E Esther não era naturalmente uma pessoa indicada porque ela era judia. Ela, na verdade, tinha passado uma vida difícil porque ela era órfã de pai e mãe. Normalmente, uma jovem com esse estigma de sem pai e sem mãe, em terra estranha, pensaria logo: Deus me abandonou, as coisas estão muito feias para mim e eu não vou ter realmente futuro nenhum. Acontece que Esther era criada pelo irmão do tio, que era irmão do seu pai. Então, esse Mardoqueu, que era o nome dele, a educou e a instruiu, e a inscreveu também nesse concurso de beleza. E a Esther foi se destacando, o chefe e o principal dos eunucos percebia em Esther qualidades que outras moças não tinham. E ela passou então por aquele tempo, todos aqueles meses de preparação, porque no final apenas 7 das moças iriam comparecer perante o rei, da qual apenas uma seria escolhida. E toda essa seleção fez com que tudo desembocasse realmente na Esther. Esther foi a escolhida porque diz a Bíblia que o rei a viu e amou, tipo assim, amou à primeira vista. Foi algo realmente muito maravilhoso. Mas estava para acontecer alguma coisa muito extraordinariamente má. Um oficial do rei, uma pessoa de grande destaque, chamado Amã, tinha um ódio quanto mais contra os judeus. Nós não conhecemos a origem desse ódio, mas ele era muito ambicioso e ele não gostava dos judeus. Tinha preconceito contra os judeus, que ali no reino do Medo-Persa habitava. E principalmente porque o Mardoqueu, quando encontrava com Amã, ele nunca se levantava, nem muito menos se encurvava. Então essa animosidade, esse ódio e esse preconceito com os judeus, no coração de Amã foi se avultando, foi aumentando, e ele tinha projetos, evidentemente, políticos muito ambiciosos, e julgava que os judeus eram uma trava para realizar os seus projetos. Pois bem, um determinado dia, 2 eunucos fizeram uma trama para matar o rei e Mardoqueu conseguiu descobrir e revelou, e os 2 eunucos foram, portanto, sentenciados, e isso ficou registrado nos anais, nas atas da corte. Passou-se um tempo, Amã
chegou para o rei e fez uma proposta muito escandalosa. A proposta era dizer que dizendo ao rei que os judeus eram pessoas não gratas no reino, que eram nocivos, que eram traiçoeiros, eram más, e que deveria, portanto, exterminá-los ou tirá-los do reino. O rei deu autoridade para Amã tomar a providência que fosse necessária, então foi marcado um determinado dia para a execução de todos os judeus da Pérsia. A coisa era um genocídio, uma coisa realmente extraordinariamente má, iria para acontecer, já estava de data marcada. Nesse interim, Mardoqueu vem para Esté e a conclama a tomar alguma providência. E Esté então responde que Mardoqueu diga para todos os judeus orarem a Deus e jejuarem, porque ela iria também fazer isso, e mesmo que não fosse chamada, ela iria comparecer à presença do rei para fazer o seu trabalho de intercessão e esclarecimento. E realmente aconteceu. E quando aconteceu, naturalmente, ela teve de se revelar como uma judia. Portanto, era uma situação de vida e de morte, um extremo perigo que a Esther resolveu passar para interceder pelo seu povo. E o rei, então, que já havia concordado com o projeto de Amã, não podendo voltar atrás, ele então anunciou em todo o reino que os judeus se armassem e se preparassem para se autodefender. O que realmente aconteceu é que tudo foi feito de um modo que os judeus escaparam desse genocídio. Foi um dia muito especial de vitória para os judeus. Bem, um dia o rei está olhando as atas da corte e ele disse assim: quem fez este aviso de que eu estava correndo perigo, tinha um complô para me matar, e quem fez essa descoberta e que benefício essa pessoa que fez essa descoberta recebeu? Então, descobriu que ninguém tinha feito nada, a corte não tinha feito nada em favor de quem descobriu que era o Mardoqueu. Então o rei mandou fazer uma homenagem extraordinária e perguntou a Amã: que merece um homem que salvou o rei, um homem que o rei quer homenagear? E Amã disse assim, pensando que era ele, disse assim: olha, que ele vista a roupa real, ponha a coroa do rei, monte no cavalo do rei e seja conduzido pela cidade. Este é o que acontece com um homem que o rei resolve homenagear. Aí o rei disse assim: então, Amã, pegue Mardoqueu e faça isso e conduza o cavalo dele pela cidade. Isso é naturalmente aquilo que popularmente a gente conhece, o feitiço contra o feiticeiro. O projeto de Amã foi de águas abaixo. E logo depois foi descoberto a sua participação nas tramas contra o rei, e ele foi enforcado na forca que ele havia preparado para Amã. Eu contei assim, de um modo geral, a síntese do livro de Esther, que é esse livro extraordinário. Mas eu quero agora, partindo já para os finalmente, fazer uma pergunta. O que você acha que salvou os judeus desse genocídio? Foi a beleza da Esther? O nosso tema de hoje é beleza real. Foi a beleza da Esther? Não. Foi Deus, na sua providência, usando Esther, consequentemente a sua beleza, e também o seu servo Mardoqueu, que providenciou a salvação dos judeus desse genocídio. Isso foi uma coisa extraordinária. Tanto é que dali para frente os judeus passaram a comemorar aquele dia como um dia de festivo, o dia de Purim, a festa de Purim, que é a festa da salvação dos judeus do reino persa. Que salvou, então, os judeus?
não foi propriamente Esther, nem muito menos a sua beleza, mas a ação de Deus na vida de Esther, principalmente. Aí, queridos, é que eu quero relembrar. Como Esther era órfã de pai e mãe, estava numa terra estranha, sendo criada por seus parentes, ela haveria de pensar que a vida para ela estava acabada, que não tinha futuro, que projeto Deus pode ter na vida de uma pessoa que passa por tamanhos infortúnios e desgraças, por assim dizer? Não, queridos. Quando a vida está nas mãos de Deus, o Deus poderoso providencia. Então, um dia o Senhor Jesus Cristo declarou: olhe, pratiquem as obras que eu mando vocês fazerem, porque os homens haverão de ver. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de um modo tal que os homens glorifiquem a Deus. O objetivo da nossa vida é que brilhe, que realce, que seja uma beleza real para a glória e para o louvor de Deus. Foi assim que o povo judeu foi salvo, porque Esther realmente brilhou com a beleza real, a ação de Deus na sua vida. Sabe, não desista de coisas ruins que já aconteceram na sua vida, não pense que é o ruim. Pense exatamente que a presença de Deus na sua vida deve fazer com que a sua vida seja uma vida de beleza real. Porque Deus não está preocupado com a aparência, com o exterior, mas com o interior. Quando a gente vê no Antigo Testamento a escolha de Davi como o rei, Deus disse para Samuel, que foi ungir o novo rei de Israel: olhe, vocês estão vendo a aparência, o Senhor, porém, vê o coração. E foi por isso que Deus escolheu Davi. E a beleza que deve realmente resplandecer na vida do cristão é, sobretudo, a beleza interior, a ação de Deus, o temor de Deus e a vontade de fazer a vontade e a glorificar a Deus na nossa vida. Foi isso que aconteceu com Esther. Fica essa lição sobre a beleza real para todos nós. E assim a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Amém.